Actiones nostras, Domine, quae sumus aspirando preveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te sen principiat et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos retornar então à nossa leitura dos Salmos. Nós estávamos trabalhando o primeiro Salmo e aqui nós dizíamos Beatus vir qui non habite in consilio impiorum, né? Então, beato o varão que não se afasta no conselho dos ímpios. E aqui nós estávamos acompanhando os pensamentos de Agostinho, que já nessa primeira parte via no beato varão a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, beato varão que não se afastou no conselho dos ímpios, como Jesus não se afastou, et in via peccatorum non stetit, e não ficou na via dos pecadores, né? Nós vimos aqui que muito perspicazmente Agostinho já nota a pessoa de Jesus que veio entre os pecadores, né? Nascendo, e não ficou lá, né? Então, na via dos pecadores não fica, stetit, não permaneceu, né? E agora a gente vai trabalhar a última parte, que é et in cattedra pestilentiae non sedit, e não se assenta e nem se assentou, na verdade, é melhor, né? Esse é o passado. E não se assentou na cadeira na cadeira da pestilência. Antes, né, só para a gente retomar o que Agostinho havia dito aqui, ele mostrou como que Jesus não ficou na via dos pecadores porque não teve a illetebra secularis, né, porque não teve a armadilha secular, né, diferente do homo terrenus, do homem terreno, que ele coloca em contraposição a Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi iludido, né? Agora vamos analisar essa et in cattedra pestilentiae non sedit, né? E não se sentou na cadeira da pestilência. A tradução aqui em português é nem se assenta entre os escarnecedores, né? Então é um pouquinho diferente. Nós teremos que ver o grego para entender essa diferença, mas como a gente está trabalhando aqui com o Agostinho, vamos partir do latim mesmo. Então, agora eu vou deixar uma partezinha aqui para ir colocando a tradução para a gente, né? Eu vou escrevendo ela. Então, ele diz: et in cattedra pestilentiae non sedit, né? E na cadeira, né? E no trono, vamos lá. E no trono da pestilência não se sentou, né? Não se sentou. E ele continua dizendo: noluit regnum terrenum cum superbia. Falando aqui de Jesus, né? Então, ele não quis, né? Jesus não quis o reino terreno com soberba, né? Ele não quis o reino terreno com soberba, né? E aí ele diz: quae, a qual, né? A qual. Provavelmente, como quae só pode ser feminino, está se ligando à soberba, né? Então, a qual soberba, e aí ele diz um ideo, né? Ideo é um por isso, e eles usam muito em relação para fazer, por exemplo, ideo quia, né? Então, por isso, por quê, né? Então, eu não quero tal coisa, eu não quero por isso tal coisa. Por quê, né? Então essa é a estrutura. O ideo, ele costuma vir antes para mostrar que Agostinho vai dar uma causa, né? Então a qual, por isso, a gente já vai ver a que esse por isso se refere. O trono da pestilência recte, corretamente, intellegitur, é entendido, né? Então, a qual, por isso, o trono da pestilência é corretamente
entendida, né? Então, a qual é entendida. Aqui, então, Agostinho está chamando a cátedra da pestilência, o trono da pestilência, como soberba. Ele está entendendo que a cátedra é soberba. Mas por quê, né? Ele disse, por isso, né? Por isso. É entendida por isso. E agora vem a resposta. Quia. Por quê? Né? Por isso. Porque ele continua, non fere quisquam, não, não geralmente, né, não no total, né, vamos para a parte mais fácil, né, o advérbio pode ser de sentido difícil, né, mas ele diz, porque não, quisquam est, alguém né, porque porque não alguém né? E esse aí tem o fere, não a não geralmente, né? Porque não geralmente, acho que vai ser o melhor sentido. Porque não geralmente alguém tá meio estranho ainda, mas vamos ver. Alguém qui, que, careat, que careça, amore dominante, do amor de dominar, né? Do amor de dominar, amore dominandi, do amor de dominar, et humanam non appetat gloriam, e não deseje, né? Que careça e não deseje, né? De desejar, e não deseje a glória humana. Então, o que ele quer dizer com esse trecho, né? Ele disse, não quis o reino terreno com soberba, a qual o trono ou seja, a qual soberba é entendida corretamente o trono da pestilência, né, como trono da pestilência. Então Agostinho está chamando a soberba de trono da pestilência, né? Então o beato varão, ele não se senta no trono da pestilência, ele não se senta na soberba, né? E por que ele diz isso, né? Ele diz que está entendendo isso corretamente, por isso, porque não geralmente alguém né? Então vamos organizar isso de uma forma melhor, né, em português. Então, por que existe, né? Por que não existe, né? Vamos pegar esse geralmente aqui, que faz mais sentido. Porque não existe geralmente alguém que careça do amor de dominar, né? Ou seja, geralmente não existe alguém que não tem esse amor de dominar, né? Por isso que é um trono da pestilência. Porque a soberba é um trono da pestilência. Porque não existem pessoas que não tenham esse amor de dominar, né? Como a soberba, então, Agostinho coloca aqui como se fosse uma peste que se espalha, né? Então, porque não existe geralmente alguém que careça do amor de dominar e não deseje a glória humana, né? E ele continua dando a sua explicação. Ele diz: Pestilentia est enim morbus. Né? Então, a pestilência, né? Então, a pestilência, esse enim, a gente poderia traduzir como um também, né? A pestilência também, ele está dando mais uma causa. A pestilência também é morbus, uma doença, late pervagatus, uma doença amplamente divulgada, né, espalhada. É uma doença amplamente espalhada. Et omnes, e todos, aut pene omnes, ou quase todos, involvens, envolvendo, né? Ou seja, uma doença amplamente espalhada envolvendo todos ou quase todos. E aí, ponto final, né? Ou seja, agora sim a gente pode voltar a entender perfeitamente o trecho, né? Então, e no trono da pestilência não se sentou, né? Com isso, Agostinho entende que Jesus não quis o reino terreno com soberba,
a qual soberba é corretamente entendida como o trono da pestilência. Então, Jesus não ficou nesse trono da pestilência, nessa soberba. E por que, o texto usa de trono da pestilência, né? Porque exatamente essa palavra, né? Cátedra pestilentiae. Porque não existe geralmente alguém que careça do amor de dominar e não deseja a glória humana, né? Então isso está amplamente espalhado, esse desejo pelo domínio, né? Então é realmente uma cátedra da pestilência, né? É uma cátedra, é um desejo espalhado por todos os lugares, né? E aí ele mostra também como que a própria pestilência é uma doença amplamente espalhada, envolvendo todos ou quase todos, né? Então, aqui está como Agostinho entende esse "e no trono da pestilência não se sentou", né? E ele continua dizendo aqui rapidamente: quam, ainda que, accomodatius, mais acomodamente, né? Ainda que, accomodatius, né? De forma mais cômoda, né? De forma mais cômoda, né? De forma mais comum, mais natural. Accipiatur, né? Seja entendido, né? Seja recebido cátedra, seja entendido o trono da pestilência, né? Ainda que de forma mais cômoda, seja entendido o trono da pestilência, perniciosa doctrina, né? Como uma doutrina perniciosa. E ele vai continuar falando, né? Então aqui ele está dizendo ele está falando sobre uma outra interpretação possível para a cadeira da pestilência, para o trono da pestilência, né? Ele entendeu como a soberba que Jesus recusou. E por que a soberba que é chamada de trono da pestilência? Porque é algo amplamente espalhado, que está em todos os lugares, mas ele diz que há uma outra interpretação, que ele diz, né, que é mais cômoda, provavelmente que na época dele as pessoas faziam mais, né? E eles entendiam o trono da pestilência como perniciosa doutrina, como uma doutrina perniciosa, como uma heresia, por exemplo, cujo sermo, cujo discurso, ut cancer serpit, né? Como câncer serpenteia, né? Então, esse ut cancer serpit é uma referência a um outro versículo bíblico, né? No caso que se a gente clicar até para ver, deixa eu ver, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, caso alguém tenha curiosidade para dar uma olhada, mas ele está só falando que pode ser uma outra interpretação, e nesse caso, e no trono da pestilência não se sentou, ao invés de entender a soberba, como Agostinho entendeu, Jesus recusou a soberba, amplamente divulgada, seria Jesus recusou a doutrina perniciosa, né? Então é uma outra forma de entender, mas aqui a gente não precisa dar muito foco a isso não, né? Então dá para apagar aqui e agora a parte final, dende considerandus est, né? Depois considerandus est, há de se considerar ordo verborum, a ordem das palavras, né? Habit, né? Afastou-se, stetit, ficou, ou ficou, né? E sedit, e sentou, né? E aí ele vai explicar habit enin ille, né? Afinal, afasta-se aquele, né? Afasta-se alguém, cum recessit a Deo, né? Afasta-se alguém quando ele recua de Deus, né? Quando ele se afasta de Deus, quando ele não fica, quando ele retrocede de Deus, né?
Então aqui ele vai considerar o poder que essas palavras têm, né? Então, quando a Bíblia diz habit, o Agostinho também, além de entender Jesus e o homo terrenus, né, Adão, ele entende também que esse hábito, ele se afasta, é um afastar-se de Deus, né? Quando ele recua de Deus, depois stetit, né? Ele ficou cum delectatus des peccato, quando é deleitado no pecado, né? Quando o pecado deleita, quando isso quando isso agrada, né? Então ele fica e sedit, né? E sentou, quando em sua superbia confirmatus, né? Quando é subentendido, né? Quando é confirmado, quando está confirmado na sua soberba. E aí ele vai continuar, né? Redire non potuit. Né? Não pôde retornar. E aí ele vai continuar o raciocínio. Já a gente volta a isso, né? Aqui o que eu acho interessante é que há de se considerar a ordem das palavras, né? Afastou-se, ficou e sentou, né? Afinal, afasta-se aquele, quando recua de Deus, né? Ficou, quando ele é deitado no pecado, e sentou, quando é confirmado na sua soberba, né? Habit, stetit et sedit. E aqui Agostinho, de uma forma muito bela, usando o Salmo, mostra o caminho do pecado, né? Primeiro, você se afasta de Deus. Você transgride, como ele mesmo disse, né? Depois você fica, porque você é deleitado, aquilo te dá um prazer. E por fim, se você for confrontado pela sua consciência, como o pecador é, você se confirma na sua soberba, né? Você senta na cátedra, no trono da pestilência. E agora a gente entende mais por que o texto quis usar cátedra pestilência. Por que isso foi empregado no texto? Né? E aí ele continua, não pôde retornar, né? Ou seja, a pessoa não consegue retornar. Nem lembro se hoje em dia se escreve com acentos aqui. Eu imagino que sim. Não pôde retornar, nisi per eum liberatus, exceto se liberado por aquele que neque habit, que nem se afastou no conselho dos ímpios, né? Nem se afastou, nem se perdeu no conselho dos ímpios, nec in via peccatorium stat, nem ficou na via dos pecadores, nem sentou na cadeira da pestilência, né? Ou seja, a partir do momento em que você fez esse caminho do pecado, habit, stetit e sedit, afastou-se, ficou e sentou, você só consegue ser libertado por aquele que não se afastou, não ficou e não se sentou, ou seja, por Jesus, né? Então aqui Agostinho ele fecha essa contraposição de Jesus que não trilha esse caminho, que é o beatus vir, que é o homem beato, e do homo terrenus, que faz esse caminho, que se perde e fica como que sentado no trono da própria arrogância, escravo para sempre.